vocês? Vem com a tia, que hoje esse culto tá super especial, tá na hora do nosso culto. Então vamos fechar os olhinhos pra gente começar esse culto assim, com tudo, com muita animação, com muita alegria. Então feche seus olhinhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te agradecemos por esse dia. Muito obrigada, Senhor, por estar mais uma vez aqui reunidos para te louvar, te engrandecer e render um culto ao Senhor. E também para aprender da tua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dessa criança que agora está participando desse culto. Abençoe essa casa, essa família e tudo que vai acontecer aqui. Em nome de Jesus, amém! Isso aí, um amém bem alto. Agora eu quero te convidar a dançar uma música com a tia que a gente vai mexer bastante o corpinho para Jesus. Então vamos louvar o Senhor? Na nossa aventura de hoje sobre massinha. Então, cantando a musiquinha, estica, puxa, enrola e remexe. Vamos pra história! Quem tá preparado para a aventura de hoje, levanta a mão aí bem alto. Show! Gostei de ver. Estão prontos então para essa aventura? Então vamos junto com a tia fechar os olhinhos, colocar a mãozinha no coração e pedir para o Espírito Santo preparar o nosso coração para a aventura de hoje. Eu tenho certeza que você assistiu a aventura de domingo. Se você ainda não assistiu, não perde tempo. Corre lá e assiste. Você que já assistiu, tá aqui com a tia, fecha os olhinhos então. Querido Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem realizado nesse culto. Nesse momento, nós pedimos que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração para ouvir e receber a Tua palavra, que ela venha produzir frutos no nosso coração para o Teu reino e venha produzir também em nós crescimento espiritual. Em nome de Jesus, amém! Então, quem já está pronto para essa aventura, faz um suspense com a tia para ver o que tem na mala hoje. Vamos lá? Já vamos começar a abrir essa mala que a tia está curiosa para saber o que tem aqui. Vamos lá? Suspense junto com a tia. E tchan, o que será que vai sair daqui hoje? Oh, é muito grande. Calma aí, eu quero abrir mais um pouquinho na mala. Que é o nosso pote de massinha. Quem tá com saudade de brincar de massinha aqui na sala Kids? A nossa massinha tá aqui, ó, tanto tempo sem vocês, ela já tá sentindo até falta, olha, a massinha. Hoje nós aprendemos a música da massinha, lembra? Estica, puxa, enrola e remexe. É a música da massinha. E a nossa mala não podia deixar de trazer massinha hoje, né? Vamos modelar então alguma coisa? A tia avisou que hoje nós iríamos precisar de massinha. Então pega aí a sua massinha e vamos começar a modelar alguma coisa. Vamos lá. Eu acho... Vou fazer primeiro uma bolinha. Fazer uma bolinha para decidir o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer um vaso. Isso, um vaso assim de vaso de colocar plantinha. Você tem aí um vasinho na sua casa? Na minha casa eu tenho vários vasos de plantinha. Vários mesmo. Eu gosto muito de plantinha. Ai, esse vaso
Você viu? Olha só que estranho. Vou fazer de novo. Vamos lá. Se você não gostar do que você está modelando, você pode fazer de novo, porque a massinha está na sua mão. Então você pode modelar de novo aí. Se você quiser fazer um vasinho de planta igual a tia, também pode fazer. Pode modelar de novo, porque a massinha está na nossa mão. Então a gente pode modelar quantas vezes a gente quiser, até ficar do jeito que a gente gosta. Eu vou modelar isso aqui até ficar o vaso do jeito que eu gosto, parecido com o que tem lá em casa. Essa massinha aqui, sabe, me lembrou de uma profissão, sabia? Sabia que é uma profissão com massinha? Não é bem massinha, mas tem uma profissão que se chama oleiro. Você já ouviu falar nessa profissão? Essa profissão, eles fazem vasos, tipo o que a tia está fazendo. Não é nem com massinha, é de barro, sabe? Faz tipo uma argila, você conhece a argila? Já viu na escola, assim, em algum trabalho? É tipo barro mesmo, igual a lama, assim. Só que é uma lama mais tratada, não vai ficar colocando a mão na lama não, hein? Ai, esse vaso já ficou melhor. Aí o oleiro, ele modela vasos e vende os vasinhos para poder colocar as plantinhas dele. Olha, esse vasinho eu já gostei mais. Já ficou mais certinho. Esse vaso. E o seu, como ficou? Aí o oleiro, ele vai modelando vasos e ele faz isso que a tia fez. Quando ele não gosta de um vaso, ele faz um vaso de novo e de novo, até ficar o vaso do jeito que ele quer. Então vamos ver se a nossa mala trouxe alguma coisa sobre essa profissão? Tá aí com a sua massinha, né? Já modelou? Deixa eu ver, olha só. O oleiro, ele vai fabricando vasos. Olha esse vaso aqui que algum oleiro fez. Lindo, não é? Olha isso ali, é todo trabalhado. Você consegue perceber? Olha, como ele é todo trabalhado, todo modelado pelas mãos do oleiro. Não esquece o nome dessa profissão. Vou deixar ele aqui. Que vaso chique, né? Que vaso bonito. Mas o que será que essa profissão do oleiro, a massinha, o vaso, tem a ver com a nossa aventura de hoje? Vamos pensar, o que será que tem a ver? Vamos para a nossa pista? Acho que a nossa pista vai dar alguma dica. Vamos lá, para isso a gente precisa pegar a nossa Bíblia e fazer uma viagem lá para Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 6, que fala sobre um vaso de barro. Vamos entender? O Senhor Deus me disse, no caso disse a Jeremias, desça até a casa onde fazem vasos de barro, e lá lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse, será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro fez com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Nossa, olha que história interessante a de hoje. Deus mandou Jeremias ir até o lugar onde o oleiro fazia os seus vasos. Chegou até a loja onde o oleiro estava preparando os seus vasos e ficou observando o trabalho do oleiro. E ele viu que o oleiro modelava aquele vaso ali com as mãos, ele ia modelando, e quando aquele vaso ficava de um jeito que ele não gostava, ele desmanchava, fazia de novo, e ele ia modelando, até ficar um vaso lindo, até ficar um vaso do jeito que o oleiro queria. E Deus disse para Jeremias que ele pode fazer a mesma coisa com a gente. Nós fomos criados do pó da terra. Você lembra de Adão? Deus fez lá o bonequinho dele de massinha, a massinha lá do pó da terra, fez Adão e soprou em Adão o espírito de vida. E a partir de agora,
vasos lindos. O apóstolo Paulo diz que existem vasos de honra e vasos de desonra. Os vasos de honra são vasos lindos e que devem honrar quem? A Deus, o único digno de honra. Então nós não podemos ser vasos vazios. A gente não compra um vaso para ficar na nossa casa assim, vazio, não é mesmo? O que a gente põe dentro de um vaso? Isso aí, várias florzinhas, plantinhas, todo vaso tem uma utilidade. Você, assim como vaso, tem utilidade também para a obra do Senhor. Cada um de nós tem uma utilidade na obra dele, você também tem. Então esse vaso precisa ser cheio de coisas boas, cheio de flores. Vamos ver se a Mala trouxe isso, vamos lá? Olha só, trouxe sim a minha flor favorita, o girassol. Olha como é lindo. Olha o que precisa ter no vaso de honra a Deus, um vaso que tem o Senhor. Precisa ter amor. Olha só que lindo. Vamos colocar mais? Uma florzinha só tá pouco, não tá? Vamos ver o que mais tem que ter no vaso que serve a Deus. Tem que ter a Bíblia, ó, a palavra do Senhor tem que estar dentro de você. O salmista diz que guardou a palavra de Deus no coração. Então nós, como vasos do Senhor, precisamos ter a palavra dentro de nós. Ó, a palavra tem que estar aqui, guardadinha na nossa cabeça. Por isso que a gente sempre lê. Você tem a palavra aí na sua cabeça ou você sempre esquece? Tem que ter ela aí gravadinha na sua memória. Vamos ver a outra florzinha desse vaso. Olha, essa é muito importante. A fé. A fé é fundamental. Em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós, como cristãos, não tivermos fé, não tem como agradar a Deus. Deus não vai gostar daquilo que a gente faz. A fé é fundamental. Diga para ti, eu preciso ter fé. A próxima florzinha é luz. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Então, por onde você passa, você tem que iluminar. Você tem que levar a luz de Deus. Você tem que levar o quê? A solução. Você tem que levar ajuda. Você tem que levar paz. Isso significa ser luz do mundo. Você também tem que ser diferente. E a nossa última florzinha também é muito importante. É a oração. Um vaso de Jesus, um vaso de Deus precisa ter a oração. A oração é a nossa forma de falar com Deus. Então, quando eu oro, eu estou falando com Deus. E quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Isso é muito especial, não é mesmo? A gente poder falar com Deus e Ele falar com a gente. Olha só como esse vaso ficou bem mais bonito. Ficou muito mais bonito, cheio dessas flores que honram o nome do Senhor. Então, você e eu somos vasos do Senhor e precisamos ser vasos de honra. Diga assim com a tia, eu preciso ser um vaso de honra. Isso aí, para honrar e glorificar o nome de Deus. Então, você precisa deixar Deus te modelar aí nessa massinha, te transformar o seu coraçãozinho. E a palavrinha-chave de hoje, você já sabe bem qual é, né? Falamos dela aqui agora várias e várias vezes, que é vaso. Olha aqui o nosso vasinho. Deixa ele com um colorido bem bonito e colhe aí no seu mapa. Agora eu preciso te falar. O próximo culto já é o nosso tesouro. Que tesouro é esse, meu Deus? Olha só o tanto que a gente já percorreu. Olha, esse mapa já está praticamente todo preenchido. Então, no domingo eu te espero aqui para uma aventura super, hiper, mega especial. Você não pode perder de jeito nenhum. Convide um amiguinho para assistir também. Envie o link do culto para ele. Um beijo e até a próxima!